Pessoal, meu nome é Adailton, sou um colaborador já da Casa de Irmã Rosália e nessa noite de hoje nós vamos fazer mais uma atividade que a casa oferece até nós. Antes disso tudo, vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, obrigado, Mestre, por todos os ensinamentos que nos oferece. Que o Teu Evangelho possa estar, Senhor, presente no coração de cada um de nós e que possa invadir as nossas casas, levando paz e harmonia. Graças a Deus. Amigos, como vocês já viram, hoje nós vamos fazer mais uma palestra falando justamente da caridade material e caridade moral. Essa palestra, que vem com uma mensagem da querida irmã Rosália e de um irmão, um espírito protetor, estão contidas justamente lá no Evangelho, aonde vamos aqui trabalhar esses itens. Comecemos pela diferença que existe entre a caridade material e a caridade moral. Irmã Rosália nos coloca da forma em que nós busquemos os preceitos mais importantes que o Cristo nos ensinou. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fizessem eles. Ou seja, se nós realizarmos esse amor que o Cristo nos oferece com o ensinamento, isso tudo, mais fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a nós, esses dois princípios seriam suficientes para que a gente pudesse ter uma vida em harmonia, paz e felicidade. Mas é óbvio que nós estamos muito longe disso. Muitas vezes, a pobreza ainda reina em vários lugares e, infelizmente, vem crescendo. Da mesa de muitos ricos poderiam vir aqueles que poderiam auxiliar muitos que ainda continuam na miséria. Mas por causa justamente dessa concepção do egoísmo, ou mesmo da própria vontade que o homem não tem de querer fazer o bem, falta ainda para aqueles que ainda precisam do bem material. E como então realizar? Como então modificar tudo isso? Como mover essas pessoas para que possam auxiliar aqueles que sofrem? Realizar a caridade material muitas vezes é muito fácil, pois quando estamos, de alguma maneira, com alguma coisa que não nos falta, podemos passar isso. O trocado que nós entregamos àquele que está pedindo é uma forma de auxiliar. Às vezes, até mesmo nos deixar mais tranquilos diante dessa situação. A caridade que é mais difícil é a caridade moral, porque ela vem justamente na ideia de suportar as criaturas que são menos, digamos assim, tranquilas ao nosso lado. Aquelas que realmente nos incomodam com aquilo que eles fazem ou nós a incomodamos. Então, consiste em suportar umas às outras, essas criaturas. E dessa maneira é um gênero de caridade. Saber fazer o quê? Saber ser surdo, por exemplo, à palavra de zombeteria, que às vezes escapa da boca que vai escarnecer alguma coisa. Não ver o sorriso de desdém que muitas pessoas fazem quando falam da gente ou então fazem alguma coisa. Não raro também é a ideia, por exemplo, de você se considerar acima dos outros, acima de qualquer outro indivíduo. Então, muitas vezes, somos nós que precisamos mudar. Na verdade, na caridade moral, é uma mudança interior. Então, é um merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas da caridade. Tá? Quando a gente dá atenção ao mau proceder de outrem, e isso faz com que aquilo não nos incomode. Tá? É uma caridade. Quando esse procedimento equivocado do nosso irmão não é observado por nós. Não como forma da gente não querer ver, mas nós não julgamos. E ao não julgar, estamos ali promovendo a caridade.
Algumas vezes nós nos perguntamos: é necessário um centro espírita, por exemplo, sempre atender à caridade material dentro dos seus objetivos ou ideais, como uma instituição fraterna, ou a caridade moral, ou apenas a caridade moral bastaria? Bom, é necessária a caridade material, porque é nela que a gente vai encontrar as condições de atender aqueles irmãos que sofrem. Porque, na verdade, é muito difícil mesmo, quando a gente quer oferecer o Evangelho se as pessoas ainda estão com fome. Então, na máxima que diz saco vazio não para em pé, ela é verdade. Se as pessoas estão com fome, como elas vão se atentar àquilo que está sendo dito? Como elas vão conseguir compreender aquilo que o Evangelho fala? Elas precisam do alimento material. Elas estão necessitadas desse alimento material, para que o alimento espiritual possa vir a completar, a realmente trazer, né, a paz do espírito tão necessária. Então, é como colocado, uma pessoa com fome, preocupada com a fome dos seus filhos, né, terá muita, mas muita dificuldade em aprender, né, de compreender a ideia da caridade moral. Terá dificuldade de compreender a própria misericórdia divina. Então é importante que ele saiba que ele ali vai ter a condição de ser auxiliado. E o que a gente pode perceber com o Cristo. Qual o exemplo do Cristo? Quando Jesus realizou a multiplicação dos pães e dos peixes, ali ele fez uma caridade moral material importante. Aquela multidão precisava ser alimentada para que ele pudesse trazer a mensagem do Evangelho com as bem-aventuranças. Então ali ele primeiro alimenta o corpo. As pessoas estão agora prontas a ouvir o alimento da alma. Então a casa deve sim oferecer a caridade material. Outra questão é: alguma dessas caridades é mais importante do que a outra? Olha só a mensagem que Emmanuel nos coloca. Estás doente? Todas as criaturas humanas adoecem. Todavia são raros aqueles que cogitam de cura real. Por quê? A doença muitas vezes pode ser a doença do corpo. E a doença do corpo, ela é apresentada de uma maneira externa, aonde o indivíduo mostra, aonde o indivíduo está ali para poder receber aquele bem-estar que é necessário. É a fome, é a doença causada por alguma moléstia, algum vírus, e ali a gente consegue combatê-la com o remédio. Mas a caridade, no entanto, não deve, que é a caridade material, obstruir a outra, ou mesmo não estar conjugada à outra. Porque muitas vezes a gente tem que ter esse cuidado, principalmente não tratar com desprezo, principalmente aqueles que recebem a caridade, não é? Então a gente deve lembrar que Jesus disse que todos somos irmãos. E pensar sempre nisso. Por que a ideia do irmão? Porque quando a gente enxerga o outro, e aí a gente tem que perceber o outro, né? Eu estou te vendo, que é uma expressão muito utilizada pelos aborígenes, quando ele fala eu estou te vendo, ele está me vendo como um outro, como aquele que ele quer reconhecer, aquele que ele quer aprender comigo, aquele que quer me ouvir, e que eu também vou ouvi-lo e vou aprender com ele. E isso é muito importante. Quando a gente doa, a gente ver o outro, a gente perceber a conduta do outro, a necessidade do outro, né? Se familiarizar com isso para que a gente possa garantir ao outro o que é importante. E aí a gente não pode, a gente antes de fazer qualquer coisa, antes de repelir qualquer um, seja o mendigo, seja o leproso, seja o doente, seja o bandido, a gente deve pensar, né? Pensar no que eles sofrem e orar por eles. Pensar no como eles são tratados e vibrar por eles. Porque é nessa condição que a gente vai construindo em nós a possibilidade de enxergar o outro. E é importante que a gente faça isso sempre. Não somente na casa espírita, mas em qualquer lugar que a gente for. Seja no trabalho, seja na rua, seja no transporte coletivo, seja aonde for, na escola,
na faculdade, junto aos amigos, sempre encontrar no coração meios para que a gente possa perceber o outro. Essa é outra questão importantíssima, né? Porque é colocado muitas vezes, meus amigos, como que eu posso ajudar? Se eu não tenho nem para mim, se eu não disponho do necessário, se eu não consigo nem aquilo que é necessário ao meu suprimento, à minha subsistência. E aí a gente fica imaginando lares de pessoas extremamente pobres, lares de pessoas, pessoas que perderam um emprego, que estão em situação de rua. Como é que ela poderia ajudar? Em nossa casa, muitas vezes, nós temos alguns relatos que fazem com que a gente reflita sobre a nossa posição. Algumas das mães na nossa casa, elas convivem entre elas em espaços, né? Muitas vezes em casas, né? Locais onde moram um grande número de pessoas. E muitas delas, quando elas recebem a cesta, e aí às vezes uma consegue manter aquela cesta por mais tempo, a outra nem tanto, o que elas fazem? Elas dividem aquilo que têm. Elas pegam um pouco que possuem e vão e entregam ao irmão que está necessitado, à irmã que está com os filhos com fome. E ali a gente já percebe uma mudança muito grande. Nessa pandemia, nós vimos algumas mãezinhas que elas então começaram a receber, né, alimentos, verduras, e elas resolveram fazer cestas de verduras e entregar para aquelas mãezinhas que elas conheciam. Por quê? Porque na casa elas viram isso acontecer. Então a caridade material ela pode ser feita na troca, mas aí é que vem uma outra caridade muito importante, que é o estar atento e ouvir o outro. Ao ouvir o outro, a saber ouvir, a compreender, a conversar, a levar uma palavra amiga, um gesto de carinho, uma prece, um passe, você pode estar e com certeza vai estar ajudando muito. Então, às vezes a gente não tem realmente nada, mas a gente tem a boa vontade de ouvir, né, o que o amigo sofre. A gente tem a boa vontade de abraçar esse amigo e oferecer: eu só posso te dar um abraço. E isso às vezes vai fazer muita diferença. Teve um episódio que eu achei muito interessante. O irmão estava, né, pedindo em uma determinada região, e aí ele passou, né, por um lugar onde serviam algumas comidas, e logo o dono do lugar pediu que ele se retirasse, porque ele estava sujo e estava ali atrapalhando os clientes e tudo isso. Aí um dos irmãos estavam lá comendo, né, foi lá e pediu uma marmita. Pediu uma marmita. E aí fez uma marmita boa, grande. Falou assim: meu irmão, eu sei que nosso amigo não está querendo que você fique aqui, mas eu fiz essa marmita para você. E aí ele olhou para ele assim com muito, muito, muito carinho e chorando ele agradeceu. Ele falou assim: moço, eu nunca vivi desse jeito. Eu estou na rua porque eu estou desempregado. Então aquilo para ele foi muito importante. Muito mais a comida não foi, a comida foi importante pela sobrevivência, mas muito mais pelo gesto do outro. Esse gesto foi importante. O respeito, o tratar com dignidade, como pessoa e não como um invisível social. Então, amigos, de mil maneiras se faz a caridade. De mil maneiras, não somente uma questão daquilo que seria a questão material. Você faz por pensamentos, você faz orando pelos pobres abandonados, você por aqueles que morreram e se acham sequer em condição de ver uma luz. Uma prece feita de coração vai aliviar muitos, mas muitos amigos. Muitas vezes a gente fica imaginando: como é que eu vou ajudar aqueles que estão hoje lá no Afeganistão, passando por todas aquelas dificuldades? Reze por eles. Emita um bom pensamento. Faça com que eles
com que aqueles que estão ali possam sentir uma vibração diferente. Muitos, infelizmente, nessa pandemia, desencarnaram. E muitos desencarnaram e achavam e podem estar em condições difíceis por não compreender a questão do desencarne. Moços, velhos, jovens, crianças. O que pode aliviá-los? O que pode fazer com que eles se sintam melhores? Uma prece. Essa prece, essa vibração que é efetuada com intenção, com carinho, com amor, àqueles que sofrem, aqueles que desencarnaram, eles vão perceber, eles vão então receber isso com muito carinho. Por palavras dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, nós estamos fazendo a caridade. Em nossa casa, por exemplo, nós temos o chamado atendimento fraterno. Ele é realizado todas as quartas-feiras, hoje pelo Meet, mas justamente para que as pessoas que procuram a casa possam saber lidar com esses problemas, saber inclusive falar sobre esses problemas para aqueles que estão ali e poderem levar esse evangelho até você. E essa forma de caridade é muito importante, porque ela faz com que a gente alivie o nosso coração. E não tem nenhuma questão material, né? Pode ser o irmão que mora num casebre, pode ser o irmão que mora numa mansão. Não importa. Eles vão ser auxiliados da mesma maneira. Dizem outros dentre vós, ora, somos tão numerosos na terra, que Deus não nos pode ver a todos. Escutai bem, meus amigos, quando estáis no cume da montanha, não abrangeis com o olhar os bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois é, muitas vezes a gente pensa, mas como é que eu vou fazer a prece e aquela prece vai chegar àquele irmão? É quando você sobe ao cume da montanha. É quando você se eleva junto aos irmãos, que são irmãos emissários do Cristo. E essa sua prece vai ser ouvida por eles. E vai ser encaminhada àquele que está mais distante, aquele que está mais, às vezes, preenchido por esses problemas, e que naquele momento se abre a possibilidade dele escutar, dele ver, dele compreender. E ele nos deixa usar o nosso livre-arbítrio. E muitas vezes, nessa condição do livre-arbítrio, que ele fala que você pode fazer aquilo que é certo e aquilo que é errado. Mas ele nos deu, na misericórdia infinita, uma sentinela de vigilância que faz com que a gente possa compreender todos esses problemas, buscar a ajuda necessária, ajudar aqueles que precisam, que é a nossa consciência. E essa consciência diante de tudo isso faz com que a gente observe os bons conselhos e promova esses bons conselhos. E assim eu vos digo, a partir da máxima do Cristo, amai-vos uns aos outros. E observai esse preceito da melhor maneira, para que a gente possa reunir realmente a bandeira, que é mais importante, que tereis justamente aquilo que favorece a cada um de nós, a caridade. Essa consolação que nos oferece o Cristo, para que a gente possa fazer desse mundo um mundo melhor. E assim observar todos ao mesmo tempo, buscando uma paz para todos. Obrigado, meus irmãos, que Jesus esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre.